Bom dia, queridos irmãos, irmãs, sejam todos bem-vindos na casa do Senhor. Vamos, nesse instante, levar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Senhor, rogar que Ele possa derramar o seu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Senhor, aqui estamos diante de Ti, implorando o Teu auxílio, as Tuas bênçãos, que possa ser derramada sobre cada um de nós, Senhor. Ao escutarmos a Sua santa palavra, o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, dando-nos tranquilidade, paz de espírito, discernimento diante das dificuldades no qual nós estamos vivendo. Abençoe, Senhor, profundamente a palavra que será proferida pelo pastor José, que nós possamos, Senhor, receber do alto as Tuas santas bênçãos, e que estas bênçãos possam se estender também, Senhor, aos nossos irmãos que pela internet buscam o Teu Espírito. Sê conosco, Jesus, hoje e sempre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal, porque só Teu reino, o poder e glória para todos sempre. Amém. Quando nós lemos a palavra de Deus, às vezes em nossos corações, nós achamos que é uma palavra negativa, que só fala de tristezas, de desgraças, mas não é verdade, irmãos. O que acontece é que Deus, ao longo dos tempos, tem enviado homens para falar da vontade do Pai. Por exemplo, é como se um grande engenheiro construísse uma planta com os alicerces aonde deveria ser feito. E aqueles que iriam construir não olharam para esta planta. O que vai acontecer com esta casa, aonde o seu alicerce foi mal feito? Ela vai ruir. É o que nós estamos enxergando nos dias de hoje. Os homens não escutaram a palavra de Deus. Os homens não quiseram saber a vontade do Pai. Por isso, hoje nós vivemos muitas desgraças, enfermidades e muitas coisas tristes que nós estamos vendo. Mas, irmãos, não é motivo de tristeza, mas é motivo de nós observarmos mais o que Deus quer nos dizer. Os momentos são difíceis, mas nós poderemos encontrar uma salvaguarda. Nós poderemos ter paz em nossos corações. Certo que não vamos salvar o mundo, mas nós poderemos distribuir a semente de Deus para que aqueles que recebem esta semente possam ser salvos pela palavra de Deus.
Amém? Este é o nosso papel, irmãos. Não é de lamentar o que está acontecendo, mas é de colocarmos as nossas mãos no arado. Porque o Senhor espera de nós. Somos grandes coisas? Não somos nada. Mas se nós estivermos com a força, que é o Senhor Jesus, irmãos, nós venceremos exércitos. Como dizia Davi. Poderão vir muitos, mas nós estaremos com o Senhor. Ele é vencedor. Ele venceu o inimigo sozinho. Com Ele nós venceremos. Gostaria que os irmãos abrissem no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vejam, irmãos, os discípulos, como nós, estavam em um barco. Assim somos nós na vida. Nós estamos no barco da vida. E as tempestades, elas podem surgir. Às vezes achamos que pelo fato de Jesus estar no barco conosco, nada vai acontecer. A história nos diz o contrário. Diz que mesmo com Jesus no barco, as tempestades virão. E tempestade tal que aqueles homens acharam que iriam morrer. E às vezes acontece isso conosco. Estamos passando por uma grande tribulação em nossas vidas, uma grande dificuldade e achamos que não tem solução. O que vamos fazer? Vamos buscar a Jesus Cristo, dizer: Senhor, salva-nos. Olhe por nós, Senhor, porque a tempestade está grande. E confiarmos, irmãos, temos que confiar que Jesus vai levantar. Mesmo que nós achemos que Ele está dormindo, Ele vai levantar e poderosamente vai levantar as suas mãos sobre as nossas vidas e dizer: paz seja feita na vida deste homem ou desta mulher. E Ele fará tal maravilha. E nós diremos, vamos dizer, que homem é este que até as águas e os mares o obedecem. Este é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Que Ele nos abençoe, nos proteja e abençoe a palavra do pastor José. Que o Senhor nos guarde na sua paz, na sua misericórdia, e as suas bênçãos sejam abundantes para a igreja aqui reunida e a todos que estão recebendo esta palavra em outros estados e países do mundo. No meio evangélico, existe uma expressão que me parece ser um neologismo, uma palavra criada pela língua popular, aonde se diz que um coração foi impactado. Eu penso que as pessoas que criaram esta expressão quiseram dizer que ficaram profundamente tocados
com determinada coisa. E sempre quando se fala que se foi impactado, geralmente se refere à palavra de Deus. Essa palavra impactou-me, quer dizer, tocou profundamente o meu coração. Quando nós examinamos o Novo Testamento, a história contada pelos evangelistas, nós percebemos que algumas passagens, elas provocam em nós um temor e um tremor. Isso porque elas nos convidam a profundas mudanças. Elas provocam um grande impacto nas convicções que estavam estabelecidas até então. Os nossos costumes, as coisas que nós achávamos que eram certas, as palavras que nós no dia a dia proferimos, os nossos gestos, a nossa maneira de viver, e acima de tudo, irmãos, as nossas concepções religiosas. Jesus, por excelência, a presença dele, da sua doutrina e as narrativas evangélicas provocam um grande impacto na vida da pessoa que tem contato com ele. Ou pelo menos deveria provocar. Ocorre que nós temos no meio evangélico, infelizmente, muitas concepções religiosas aonde o Cristo não é apresentado com esta verdadeira natureza transformadora. Como nós estávamos habituados, até bem pouco tempo, a nos salvar por meio de obras, de obrigações e coisas que fazíamos no templo e fora dele. Quando nós conhecemos Jesus na sua natureza verdadeira, aonde Deus é adorado em espírito e verdade, onde o culto é interno, não é externo, onde nós gloriamos e glorificamos a Deus dentro do nosso coração. Então, nós ficamos assustados, porque nós vemos que a maioria segue um outro caminho. As pessoas continuam historicamente, eu digo historicamente, porque isso faz parte da história da Igreja Católica e da Igreja Protestante e Evangélica, atrelados às práticas exteriores. Louvores, ofertas, cantos, procedimentos, rituais, datas festivas, dias a serem observados, uma série de coisas que fazem parte da prática religiosa exterior, que não tem nada a ver com este Jesus Cristo impactante. Olha, eu posso dizer com certeza, se Jesus Cristo não fez um estrago na sua vida, você não encontrou com o Filho de Deus. Tenha toda certeza, irmão. Ou você não entendeu nada, está na igreja aí e continua fazendo as obras, escutando o blá 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 do dia a dia da igreja, e nada acontece na tua vida que continua como sempre foi. A palavra do Senhor, eu digo a palavra do Senhor, Jesus, não estou dizendo a palavra dos profetas, ela não provocou em você o impacto necessário para derrubar a velha casca, com seus hábitos, com suas ideias, seus costumes e tudo mais. Qual que é o problema?
Faltam pastores que possam mostrar a verdade para o povo. De um lado. De outro, falta pessoas interessadas em ler as Escrituras para aprender. As almas são preguiçosas. Elas preferem que alguém as salve. Elas preferem ter um pastor que cuida da sua salvação do que elas se salvarem. Mas mal sabem elas que são desgraçadas. Por quê? Porque se elas não se salvarem por meio de Jesus Cristo, irmãos, elas não entrarão no reino de Deus. Não é o pastor que salva ninguém. Mas nós estamos atavicamente acostumados a achar que alguém vai nos salvar. Por quê? Porque na história da igreja, as pessoas aprendiam assim. Eram os padres, os papas, os cardeais, que intercediam por nós. Sequer nós sabíamos ler as Escrituras. Sequer nós tínhamos conhecimento dos textos bíblicos. E foram séculos e séculos de ignorância, de escuridão, de crimes, de coisas tristes que aconteciam, porque as pessoas não tinham a luz do mundo. Elas estavam nas mãos dos sacerdotes. Quando na Idade Média, alguns homens cansados de ver os abusos da igreja, eles resolveram fazer uma mudança. E trouxeram de volta o Cristo impactante. Primeiro, traduziram as Escrituras para uma língua que as pessoas pudessem ler. Todos os textos bíblicos eram em línguas eruditas. As pessoas não sabiam nada, não conseguiam ler o que estava escrito. O Senhor enviou homens que traduziram as Escrituras, outros que inventaram a imprensa, que era uma prensa, imprimiram os primeiros exemplares das Escrituras e começaram então a divulgar. O domínio dos sacerdotes começou a ruir, bem aí. As pessoas já não suportavam mais serem exploradas por reis, pelos papas, pelas autoridades eclesiásticas, não suportavam mais, as coisas eram roubadas, elas estavam sujeitas à morte, à prisão, a tantas coisas tristes. E eles queriam a luz, eles queriam saber o que estava escrito no livro de Deus. Alguns perderam as suas vidas. Estes homens foram perseguidos, alguns foram mortos na fogueira. Alguns tiveram seus bens expoliados pelos governos, pelas autoridades, porque tiveram a petulância de traduzir a Escritura para línguas que as pessoas pudessem ter acesso. E quando as pessoas começaram a ler, começaram a perceber que não era nada daquilo que os padres falavam, irmãos. Que o homem em Cristo era livre para caminhar pelas suas próprias pernas. E que o sacerdócio não era um bem apenas de uma casta que estava à frente da igreja, mas que todos os crentes podiam exercer o seu sacerdócio, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens. O sacerdócio é de Cristo e concedido a todo aquele que crê por meio da fé. Mas pensa que Satanás ficou quietinho? Não ficou, irmãos. Mortos os reformadores e os seus discípulos diretos, eles logo trouxeram a falsa doutrina de volta. Por volta do ano de 1800, manifestações em vários lugares. A doutrina do engano estava novamente de volta. E as pessoas foram deixando de lado as Escrituras. Por quê? Porque o pastor passou a ocupar o lugar do padre. Esta igreja é a certa, aquela igreja então é a mais correta, a mais justa, a mais ajustada aos princípios dos reformadores,
blá, blá, blá. Você tem uma escritura? Você lê a escritura? Ou você vem aqui à igreja para me ver falar? Não tem. Não tem. Não lê. Então você está perdido. É muito fácil dizer, eu creio e vou entrar no céu. Tá bem. Tiago dizia, olha, os demônios creem também, estremecem também, tem tremor nas pernas também. Não basta crer. Porque a verdadeira fé, ela se desdobra em obras do Espírito Santo. Obras do coração. O homem que crê verdadeiramente, ele quer investigar as Escrituras em todos os tempos, desde Gênesis até o Apocalipse. Para ele isso é a vida. Quando ele lê, ele chora, ele se alegra, ele vive o sofrimento dos profetas e dos apóstolos. O homem do mundo não se interessa por nada. A leitura bíblica para ele é enfadonha, porque a sua alma está em comunhão com o mundo. Ele não vê a hora de acabar o culto para poder ir se entregar ao mundo. Né, pastor? Então, bem, isso não é para muita gente. Então, não é mesmo para muita gente, mas você que está me ouvindo e que sente o chamado, toma a tua escritura. Você que está sem ela, compra a tua escritura, porque ela é a nossa salvaguarda. Ela é a instrução. É por meio da escritura que o Espírito Santo fala a nós, irmãos. Acusa a nós dos nossos pecados, mostra para nós o que estamos fazendo de errado. É essa palavra aqui que interessa realmente. E se você tem mesmo uma boa intenção e quer se salvar, e que não tem aí dentro de você um pastor ou um padre enrustido, tem uns que tem uns pastores enrustidos dentro de si, né? Que é só a palavra de Deus para poder exercer domínio sobre as pessoas, virar um missionário, virar não sei o quê. Deus não está interessado nas tuas capacidades. Deus quer que você se arrependa dos teus pecados e se salve, meu irmão, enquanto pode. Quem escolhe os profetas é Deus, não é você não. Se você está bem interessado na sua salvação, ainda que você seja ignorante de A a Z das Escrituras, você vai encontrar um professor que vai te ensinar. Não importa se você está aqui, não importa se você está nos Estados Unidos, não importa se você está na África, na China, no Cazaquistão, não importa onde, irmãos. O Espírito Santo vai lá te ensinar. Ele é o teu professor. E seria muito suspeito alguém que se colocasse no lugar dele para te ensinar. Entende? Se houver uma boa intenção no seu coração, ele vai te ensinar a verdade. Amém. Isso faz o homem livre. Só Cristo ensinou essa liberdade. Só Jesus. Recebe Jesus como o teu Salvador. Na introdução da palavra hoje, nosso presbítero falava a respeito da grandiosidade de Jesus. Ele dizia que a vida é semelhante a um barco, que muitas tempestades se levantam, e à semelhança dos apóstolos, nós tememos que o barco afunde. E ao clamarmos pelo Filho de Deus, que parece estar dormindo, ele age prontamente para nos socorrer e faz coisas que nós nem podemos imaginar. Nós então perguntamos, mas como? Ora, mas como? Ele é o Senhor. É o Senhor de tudo, de todas as coisas. Nós temos algumas passagens evangélicas que nos mostram o impacto que a vida de Jesus provocou na vida de outras pessoas que estavam como nós, num barco, sem saber direito para onde está indo, com tempestades à volta.
Vamos examinar um texto. Eu peço aos irmãos que, por favor, me acompanhem. Evangelho segundo João, capítulo 5. O capítulo 5 é muito riquíssimo em informações sobre a maneira como Cristo se colocou diante daquilo que estava estabelecido, propondo uma novidade de vida. Nós vamos examinar algumas passagens. Ele conta a história aqui de um homem que há muito tempo estava enfermo. Diz o versículo 5 que ele havia 38 anos, se achava naquela condição. E eles estavam diante de um tanque, do tanque de Betesda, aonde havia lá uma água que se movimentava vez por outra, segundo a crença daqueles homens. Pela ação de um anjo que vinha de tempo em tempo, e o primeiro que descia naquela água agitada, segundo as suas convicções, ficava curado, não importa a desgraça que estava sobre a vida daquela pessoa. Eu fico imaginando aqui, o sujeito devia ser um aleijado, porque Jesus se aproximou dele e percebeu a sua vontade de descer lá na água, mas quando movimentava a água, os que podiam andar pulavam na água primeiro. E ele disse: não tem quem me põe na água. E como nós somos crentes, devemos nos colocar sempre no lugar das outras pessoas. É bom a gente pensar o que é viver 38 anos entravado, sem poder ir para lugar nenhum, arrastando o seu leito. Deve ser difícil, né, irmãos? O que esse homem não deve ter pensado ao longo de toda a sua vida? Por que que eu nasci assim? Por que que eu sou assim? Por que que outras pessoas não são como eu? Por que que Deus não me ouve? Passaram-se 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 38 anos. Ninguém. Quantas vidas? Passam anos, as pessoas se perguntam: mas por que eu sou assim? Por que estou assim? Por que não acontece nada? Mas um dia, na vida dele, aconteceu. Havia muitos rituais e coisas que, para serem curados, precisavam acontecer. Jesus poderia ter pego este homem, descido até a água, assim que movimentasse, e colocado este homem para receber a cura de Deus. Mas a presença de Jesus ali também serviu para mudar o cenário daquelas convicções. Sabe o que ele fez? Ele olhou por acaso quem era aquele homem. Olha, você poderia confessar para mim os teus pecados? Você é de que família? Você é rico, pobre, miserável? Você tem sofrido? Você tem maldito a Deus? Como é que tem sido esses anos que você tem passado nessa condição? Tem sofrido muito? Ele perguntou para ele alguma coisa, irmãos. Ele fez uma pergunta simples,
Queres ficar são? É essa pergunta que o Senhor te faz. O Senhor não quer saber da tua vida, meu irmão, do que você fez, deixou de fazer, se você fez pecado, se você cometeu adultério, se você roubou, se você matou. O Senhor não quer saber disso, irmãos. Ele está perguntando simplesmente se você quer ficar são. Amém? É simples, irmão, receber Jesus. É claro que ele arrumou uma confusão danada lá. Por quê? Porque havia vários religiosos ali, fazendo as coisas conforme as ordens antigas, as tradições, os costumes, as leis estabelecidas, as regras estabelecidas. Era um dia de sábado. Os judeus tinham o dia de sábado como uma coisa sagrada. Nós temos também algumas igrejas aqui, ainda envolvida no judaísmo, que acha o dia de sábado um dia que deve ser reservado para adoração. Outros acham que é dia de domingo e deve adorar. Como é que ele chega lá e pergunta para o sujeito apenas: você quer ficar são? Eu quero, mas ninguém me põe na água. Ele disse: levanta, toma teu leito, vai para tua casa. E o homem levantou, irmãos. Não discutiram nada, doutrina, nada, irmãos. Quando nós estamos com Jesus diante de nós, nós estamos à frente de Deus. É claro que Ele sabe de todas as coisas. É claro. Se Deus te pergunta: queres liberdade? Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Então vai. Ele foi. Estavam ali os fariseus, sábios, doutores, conhecidos, e eles ficaram profundamente irritados. Por quê? O homem levantou, 38 anos, o homem devia ir ali muito desejoso de ser curado. O homem levanta-se, era para todo mundo fazer uma festa. Louvado seja Deus, glórias ao Senhor. Afinal de contas, este homem, 38 anos, aqui aleijado, torto, danado, levantou e saiu com o seu leito. Senhor, era sábado. Era sábado. Eles queriam matá-lo porque era sábado, irmãos. Este é o impacto que Jesus causa nas pessoas. Com Jesus começa uma vida nova, irmãos. Com Jesus é um outro tempo. Um outro tempo. Eu não posso conhecer Jesus e continuar arrastando o meu leito. Eu não posso conhecer Jesus e continuar como eu fui ao longo dos 38 anos, aonde eu questionei a Deus o porquê dos meus sofrimentos. Eu não posso conhecer Jesus e perguntar se é sábado, se é domingo, se é segunda-feira, porque Jesus é simples. Sai da tua doença e vai viver a tua vida. É isso que é Cristo, irmãos.
Jesus tem que ter esse impacto em nós. As nossas convicções religiosas, elas devem ficar profundamente abaladas pela presença de Cristo. Profundamente. E se estamos à frente de uma igreja, nós clamamos agora também a estes homens que bravamente estão à frente das igrejas cristãs nesse tempo de perdição. A palavra anunciada, ela precisa impactar. Ela tem que provocar uma revolução, uma mudança dentro de você. Uma mudança na tua vida, uma mudança na vida da igreja, irmãos. Cuidado, viu, irmãos? Cuidado, porque o diabo continua no mundo. E quando nós anunciamos Jesus para o povo, ele fica irado. Ele quer continuar com os seus sacerdotes, com os seus papas, com os seus cardeais. Ele quer continuar com isso até onde ele puder. Se nós alimentarmos este espírito, nós vamos estar andando com Jesus, ou vamos estar observando o sábado. Eu gostaria muito que vocês refletissem, irmãos, sobre o que nós estamos aqui observando, porque a situação de hoje, do meio cristão, é exatamente a mesma situação da época de Jesus. É exatamente a mesma. Estamos diante de uma situação em que temos que decidir: ou observamos o sábado, ou tomamos o nosso leito e vamos para a nossa casa com Cristo. Temos que decidir. Não é possível fazer as duas coisas, irmãos, porque não podemos servir a dois senhores. Não dá para servir a dois senhores. Não é possível, irmãos. Não é possível. Eles cercaram o pobre homem que estava saindo do templo e disse para ele: mas não é lícito você levar o seu leito, porque hoje é sábado. Não é possível. Aí ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Sabe, irmãos, quando alguém apresentar Moisés para você, você apresenta Cristo para ele. É simples. Você não pode fazer isso. E por quê? Posso sim. Eu devo satisfação somente a Jesus, que é o meu Senhor. Amém? Olha, os judeus perguntaram para ele: quem é? Ele não sabia. Não sabia, não conhecia Jesus. Depois de alguns dias, Jesus, no templo, encontrou com o sujeito que havia sido curado. Preste atenção. Ele foi lá no tanque de Betesda para ser curado. O Senhor disse: levanta e anda. Ele foi para casa. 38 anos. Travado. O que ele poderia fazer depois de ter sido curado? Vamos passear? Vamos beber? Vamos comer? Vou ver os meus parentes que estão longe, viajarei agora posso viajar, minhas pernas estão boas. O que ele fez? Foi
ao templo. Esse é um verdadeiro crente. Irmãos, quantos crentes são curados, depois de curados desaparecem da igreja, para beber, para comer, para passear? Não temos mais notícia deles. E eles se acham bem-aventurados, porque foram curados. Não. Lembra da cura dos 10 leprosos? Um apenas era crente. Voltou para glorificar. Ele foi no templo. Quem que ele encontrou no templo? Algum conhecido? Algum homem da rua? Alguma pessoa que se divertia pelo mundo? Não, ele encontrou no templo o Senhor. Jesus estava no templo. Amém? Por quê? Porque Jesus ainda precisava lembrar a este crente de uma coisa. No versículo 14, a palavra diz que o Senhor disse a ele: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, o que é que ele está dizendo àquele homem? A sua doença, a sua desgraça, os teus males são provenientes do pecado. Não importa onde estes males têm acontecido, em que circunstância, não importa. Mas a lição que fica a todos nós é que o pecado leva a enfermidades graves, a sofrimento. O Senhor o julgou? O Senhor deu uma bela lição de moral nele, ou o Senhor não sabia dos pecados desse homem? Ele sabia dos pecados desse homem, como sabe de todos os nossos pecados. Os visíveis e os invisíveis. Ele poderia sentar e dizer: olha, vem cá, senta aqui que eu vou te falar um pouquinho sobre algumas lições de vida. Vou te falar sobre a doutrina do amor, como funciona. Lembra da mulher pega em adultério, depois de não ter sido apedrejada pelo pessoal? Ele perguntou para ela: eles não te julgaram? Não. Não te apedrejaram? Não. Também não te julgarei. O que ele disse para a mulher, irmãos, é o que ele disse para esse homem: vá e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Isto é evangelho, irmãos. O Senhor não julga ninguém, Ele aconselha. Isso quer dizer o quê? Se você voltar a uma vida de pecados, coisas piores podem acontecer a você. Entramos na igreja, não é um caso tão grave quanto o dele. Estamos andando, estamos bem, moramos, vestimos, comemos. Estávamos meio perdidos. Poderíamos até nos atirar no tanque de Betesda. Andamos. Mas o Senhor disse: toma o teu leito, anda. Nós começamos uma vida nova com Jesus. Tudo bem, mas não vamos faltar à vigilância. Conhecemos a Jesus, Ele mudou minha vida, Ele mudou sua vida, Ele mudou sua vida. Não vá beber, não vá comer, não vá para a vida com os mundanos, com os iníquos. Vá no templo. Vá no templo todas as semanas orar ao Senhor. Não é ver o pastor não, viu, irmãos? Isso é o de menos. O pastor só cria um momento de Espírito Santo. Vá ao templo orar ao Senhor, conversar com o Senhor. E lembre-se sempre dessa advertência.
não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Que o Senhor nos guarde e nos abençoe nas suas misericórdias. Que assim seja. Vamos orar? Senhor, a igreja mais um dia se reúne diante do Sagrado Evangelho e nós conclamamos a todos os que estão distantes, que no mesmo coração nós possamos estar com Jesus para receber as suas bênçãos, para recebermos este Espírito Santo que haverá de nos guiar, de nos cuidar e de mostrar a nós o sentido verdadeiro dos ensinamentos que salvam e que podem nos dar uma vida nova. A partir de agora, que Jesus seja um divisor de águas nas nossas vidas. Que o Senhor nos dê o dom de amar o nosso semelhante sem julgá-lo. Que nosso amor seja verdadeiro por Deus nosso Pai e por todos aqueles que vivem à nossa volta. Cura, Senhor, os enfermos da igreja, a todos aqueles que recebem esta palavra. As nossas doenças sejam levadas sobre o Teu Santo Espírito. Sejamos libertos da influência dos espíritos malignos. Não permita que o inimigo, Senhor, nos aborreça além da conta. Concede ao Teu povo uma semana de alegres realizações, de boas lutas e de grandes vitórias, em Teu nome, Senhor. Amém.